Do Facebook da 104.9, também através do canal do YouTube do Jornal Alto Chacuí, e já colhendo aqui o Décio Rauch Júnior, que é o coordenador do Departamento de Agricultura, Pecuária, Comércio, Indústria e Meio Ambiente. É cumprido o nome aqui da função, né, Décio? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde, Cristiano. Realmente são várias pastas ligadas ao nosso departamento, né? Dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesse estúdio desta rádio que certamente ajudou a reinventar a forma de fazer comunicação na nossa região, né? E realmente viemos hoje falar de um tema muito delicado, né? Que é a situação que estamos enfrentando não só no nosso município, mas também em toda a região, que é a questão da estiagem. Tá certo. Décio, me diz uma coisa antes de qualquer entrarmos aí no assunto, né? Primeira entrevista tua aqui na rádio como coordenador. Tu já estava na gestão do prefeito Gustavo cumprido alguma tarefa ou tu entra agora no governo? Sim, na verdade eu ingressei na gestão pública, digamos assim, lá no ano de 2021, quando eu ocupei o cargo de assessor de imprensa da Prefeitura Municipal, né, mas já cursava a faculdade de agronomia, né, e aí tendo esse objetivo de focar nos estudos e terminar a graduação, né, eu acabei pedindo para sair naquele momento, né, Uhum. e aí também tendo a necessidade do prefeito Marcos atual, né, que era uma dos objetivos do plano de governo de contar com alguém técnico na área de agricultura dentro da secretaria, eu recebi o convite aí para participar novamente e resolvi aceitar, né, com um compromisso de fazer um trabalho muito ético, né, e comprometido e técnico, né. Então, Certo. Décio, me diz uma coisa, analisando aí agora então tecnicamente, assim como agrônomo, eu queria te perguntar qual que é hoje a matriz produtiva da agricultura de 15 de novembro? É de fato a soja, o grão, é o grande impulsionador aí da área agrícola? Certo. A agricultura do município de 15 de novembro, ela é basicamente centrada em dois pilares, né? Que é a bovinocultura de leite, que tem um movimento bem expressivo dentro do nosso orçamento. E aí vem a questão da agricultura de grãos, então, né? Que engloba ainda a soja também, milho e as culturas de inverno também, né? Uhum. Mas dentro das culturas, o soja, ele dos 18 mil hectares agricultáveis que temos no nosso município, ele está presente em 12 mil hectares, né? Então, praticamente 70% da nossa área agricultável é cultivada com soja. Certo. E bom, para chegarmos à edição de um decreto, né, tem um conjunto de critérios, né, e um conjunto de elementos que o município precisa observar, né? Conta pra gente como que foi essa trajetória, em que momento vocês já perceberam ali, não, olha, nós vamos precisar sentar e ver isso aqui, porque a situação está complicada mesmo. Quais as regiões do município ali dava para ver mais claramente a situação da estiagem? Sim, inicialmente, né, começamos a tratar isso com as entidades parceiras, né, do município, cooperativa, sindicato, Emater, Clube Amigos da Terra, lá pelo dia 10 de janeiro, né, que foi quando a gente percebeu o agravamento depois de uma sequência de chuvas falhadas, né, que ainda estava tendo alguma precipitação, mas bem esparso dentro do território do município. E aí a gente já discutia internamente sobre a possibilidade de encaminhar esse decreto, né? No dia 22 de janeiro, a gente se reuniu como Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, né, que aí reúne todas essas entidades para, de fato, levantar os dados e as estimativas de perdas que a gente tinha nesse momento. Como você comentou, para o município decretar e ser reconhecido como estar em estado de emergência em questão de estiagem, a gente precisa de um laudo técnico, né, que é feito pela Emater, que aponta os dados de perdas, quantos por cento de redução da produção, esse valor estimado em reais, né, tudo que é afetado. Temos que avaliar também a questão social, se há pessoas em questão de desabastecimento, animais que já não estão conseguindo, né, sanar a sua sede, digamos assim, né, beber Uhum. água. Então, são uma série de pré-requisitos que a gente vai avaliando para, de fato, conseguir fazer o decreto ser reconhecido, né? E aí, então, nesta semana, na segunda-feira, a gente se reuniu novamente com o conselho, novamente com a presença do nosso prefeito Marcos Petri, e aí decidiu de fato, então, decidiu e também conseguimos coletar todas as informações necessárias para realizar o decreto encaminhar o decreto de situação de emergência em razão da estiagem. E quais são os números que este relatório trouxe, assim, de Sim. perdas e enfim? Inicialmente, o município de 15 de novembro, para o pessoal ter uma ideia, nós temos uma média histórica registrada
de produção de soja na casa de 63 sacas por hectare, né? Essa seria a média do município. Na reunião do dia 22, nós teríamos estimado que a produção média do município ela estaria em torno de 38 sacas. E agora, na reunião desta segunda-feira, a gente já considerou e encaminhou no laudo da Emater o número de 25 sacas por hectare, né, de produção, isso numa média, né? Conforme E a gente... na média, quanto que está o custo por hectare lá em 15 de novembro? Só o custo ele já fica para a área própria em torno de 30 sacas, né? Considerando mão de obra, desgaste de equipamento, aquele custo bem elaboradinho, né? E aí tem mais aquele pessoal que tem o arrendamento, né? Que às vezes a renda de um vizinho e aí paga mais 20, 25 sacas, né? Então o custo vai aumentando em cada realidade, né? Mas como a gente comentava junto com as cooperativas que nos trouxeram esses dados, né? Nós temos desde sojas cultivadas aí mais no início, né, do período, final de outubro, temos sojas semeadas aí a partir de metade de novembro, né, e também as mais tardias de dezembro, né. Então, hoje, a principal perda ela está concentrada na soja do início de ciclo. A soja de novembro ainda tem uma expectativa de atingir, se chover agora nesta semana, né, dessas chuvas que estão marcando em torno de 40 sacas, e as mais tardias também ainda há uma perspectiva um pouco melhor. Mas é claro que se novamente essa chuva falhar nesta semana, aí a gente se reúne em conselho novamente e com certeza teremos dados piores, né? E isso também se enquadra no milho, né? Milho de segunda safra. Milho, O milho de primeira safra, né, que é o semeado bem no cedo, esse o pessoal está colhendo agora, então está conseguindo alcançar uma produtividade média muito boa, em torno de 170, 180 sacas de milho por hectare no sequeiro e até 240 no pivô, né, no irrigado. Mas o milho de segunda safra, que é depois da silagem ali, ou safrinha, esse já está praticamente morrendo na lavoura, né? Então, para ver como que questões de 3 meses tu tem uma inversão completa do cenário, né? E qual o impacto que isso tem na economia geral do município, assim? Bom, para falar em questões econômicas, a gente estima que com essa perda a gente tem um impacto na casa de 100 milhões de reais que isso deixará de girar no município, né? Então, do que é gerado. Então, é um impacto muito significativo. A gente já está em conversa também com os comerciantes, né, e prestadores de serviços que relataram que tem uma certa diminuição, né, porque a tendência do agricultor é segurar, né, tentar cortar os gastos para fechar as contas, né. Então, realmente é uma situação bem delicada e que certamente lá na frente trará um impacto, né, e que nós temos que avaliar muito bem. Certo. E deixa eu te perguntar outra coisa, assim, e no orçamento, esse impacto no geral da economia, né? Por exemplo, a previsão orçamentária que nós tínhamos no início do governo era de? 50 milhões, 48 milhões. E que impacto isso vai ter no orçamento do município? Esse impacto provavelmente no orçamento vai ser sentido apenas no próximo ano, né? Porque é sempre do ano Sim. seguinte, né? Então hoje a gente não tem uma estimativa de quanto isso vai de fato gerar lá, né? Mas o que a gente tem para dizer é o seguinte, e um reflexo de outros anos, mesmo outros anos que houveram estiagens no município, o nosso orçamento não deixou de crescer. Cresceu menos, mas cresceu, né? Porque mesmo que tenha esse impacto muito significativo na agricultura, nós temos os aportes de outros recursos também que movimentam, né? Hoje a indústria também ela vem se mostrando bem forte no nosso município, né? Temos uma indústria que é a Agros do Brasil, né? Que também já tem vendas a nível nacional, né? Então também reflete um bom percentual no nosso orçamento, né? Mas claro que a gente monitora isso muito atentamente, né? Bom, Décio, agora vem aquelas questões ali do dia a dia do que é uma estiagem, né? Então, ao mesmo tempo que a perda na lavoura ela tem um impacto significativo, existem outras questões também que estão aí no entorno que não diz respeito necessariamente à questão de grãos, né? Mas, por exemplo, bacia leiteira, né? Que sofre a questão do pasto, a questão, né? De tudo que isso acaba dificultando, né? Mas principalmente a questão do acesso à água, né? A gente olha ali, por exemplo, para o reservatório do Passo Real e toma um susto, né? Da situação que está hoje o alagado, né? Claro que não tem necessariamente, ou tem aí, tem que ver o que fez aí a concessionária de energia abrir tanto, né, para gerar energia e acabou esvaziando quase que, né, o alagado ali. Eu queria que tu já tem algum levantamento nesta questão mais específica, assim, dos problemas
cada comunidade acaba tendo um tipo de problema, né? Sim, realmente. A questão da bacia leiteira, né? Inicialmente no próprio levantamento da Emater, a gente teve um pouco de dificuldade de informar as perdas, né? Então, notou-se que até ali no início desse mês, a produção média diária ela estava equilibrada, né? Entretanto, o que elevou foi o custo, porque como o pasto piorou a qualidade, o produtor procurou suplementar essa deficiência de outras formas, aumentando o consumo de silagem, né, da reserva, questão de concentrado também. Então, o que a gente tem em primeiro momento no impacto da produção de leite é o custo, né? Mas é claro que mais para frente, até porque o próprio animal acaba sofrendo, né, com essa temperatura escaldante que está. Para se ter uma ideia, a temperatura ideal para uma vaca holandesa ela é em torno de 28 graus. Né, o máximo, assim, ela gosta de temperaturas mais frias, né? Então, pega numa sensação de 40 graus aí, né? Qual é o impacto disso, né? E na questão Quase do... ferve o leite na teta. Não, é complicado, né? O animal também sofre bastante, Uhum. né? E na questão do nível de água, a gente já teve 2 poços artesianos do município que tiveram, que secaram, né? Que baixou o nível da água, então eles não estão mais em atividade. E não que as pessoas elas entraram em desabastecimento, porque como a nossa rede ela é toda interligada, né? Acaba que outro poço venha suprir essa necessidade para não deixar ninguém desabastecido, mas gera uma sobrecarga no sistema, né? E é por isso também que a gente está fazendo campanhas de alerta já, né, dentro da comunidade, pede essa conscientização, que agora não é mais a hora de tu irrigar em abundância o gramado, a horta, né, nem de ficar trocando água de piscina, porque nós temos que ter essa conscientização para que não tenhamos um problema mais sério, né? No interior também já tivemos em torno de 30 relatos de açudes que secaram, né? A gente estima que esse número é maior ainda, né? Que secaram ou ainda tem algum filete de água, né? E são açudes, em sua maioria, que são destinados à dessedentação animal, né? Para os animais beberem. E então esses animais também acabam que agora começam a consumir novamente água da rede, né? Então é mais uma sobrecarga desse sistema, né? Então, inclusive em conversa com o Marcos, nosso prefeito, e o Alexandre, a gente tomou a decisão, né, de que produtores que tiverem problema de desabastecimento em questão de açudes, né, que nós estamos colocando a nossa patrulha de máquinas de retroescavadeira à disposição para fazer essa escavação de microaçudes, que a gente chama, com foco único e exclusivo para desidentação animal, né. Para isso, eles podem nos procurar no departamento, a gente faz a inscrição, né, e passa ao departamento competente para fazer, né. Tá certo. Outra coisa desse que é importante a gente sempre aqui a gente sempre procura de um jeito ou de outro, né, ser um momento pedagógico também para nossa audiência, né? Muito se fala de decreto, né? Ah, vamos decretar emergência, calamidade pública, não sei o que, não sei o que lá e tal. Mas na prática, o que que esse documento contribui para o município passar ou para, digamos assim, conseguir se movimentar numa situação como esta? Certo. O principal objetivo desse decreto e assim que ele facilita bastante para os produtores, né, é ter uma comprovação para tu chegar, por exemplo, no banco e dizer, ó, Acionar o acionar seguro. um seguro, ou um Proagro, alguma coisa, e a própria renegociação de dívidas diretas com o banco, né? Porque daí é a comprovação de que realmente nossa agricultura está enfrentando problemas, né? Certo. E dentro da administração pública, ele também abrange algumas questões de reorganização, né? A Defesa Civil começa a trabalhar de forma mais alerta no nosso município. A gente consegue solicitar outros recursos da própria Defesa Civil do Estado para direcionar em ações, né? Por exemplo, se precisa talvez daqui a pouco fazer um poço artesiano para suprir uma demanda, a gente tem mais um documento que comprova a situação para conseguir um recurso do Estado, né? Então, é dentro dessas questões burocráticas que ele vem a auxiliar, né? Mas eu sempre digo assim, que no momento em que o município decreta situação de emergência em razão da estiagem, deve ligar o alerta para toda a comunidade. Ó, estamos enfrentando um problema e precisamos da ajuda de todos, não só do interior, mas da cidade também, né? Os nossos condomínios, de todos, né? Entendi. Entendi. É uma coisa necessária e importante, né? Inclusive, agora as ações que vocês vão programar para o próximo período aí também vão ser um pouco menos burocráticas. Vocês vão conseguir dar mais agilidade para os processos.
E dentro de algumas questões, por exemplo, assim, a gente acaba reorganizando, né? Por exemplo, essa questão dos microaçudes, né? A gente acaba trazendo uma prioridade maior, né? Que antes estava dentro de um cronograma normal do nosso, que já fazíamos do Agroforte, agora vem a ser uma prioridade maior, né? Então, dentro da estruturação da nossa administração também esses processos acabam melhorando, né? E sendo agilizados, porque a gente tem que tomar essa cautela, digamos assim, né? Me diz uma coisa dessa, aproveitando que tu tá aqui, te perguntar, a questão da água em 15 de novembro é a responsabilidade do teu departamento? Na verdade, ele está inserido dentro do departamento de obras, né, que tem uma assessoria específica para trabalhar sobre a questão de manutenção hidráulica e da pasta. Mas a gestão em si da água, ela é uma série de departamentos que trabalha junto, né? Tem agricultura, departamento de finanças, tributação, obras, né? Então são vários setores que gerenciam essa questão. Eu pergunto isso porque, segundo aí o marco do saneamento básico, né, nós temos um prazo aí para os municípios começarem não, né, iniciarem, né, o trabalho para que toda a população tenha acesso à rede, né, de esgoto e tratamento e tudo mais, né? Isso já está em discussão dentro de 15 de novembro, vocês já têm um cronograma, uma ideia, porque é diferente daqui de Birubá, por exemplo, Sim. né, que tem uma grande empresa como a Angea Corsã, né, que prometeu fazer esse investimento que vai chegar em torno de 58 milhões aqui em Birubá, né? E eu pergunto lá em 15 de novembro, que tem uma água municipalizada, né, que é o município que faz a gestão e que também faz a cobrança e tal, como é que esse debate está começando lá, porque o prazo é longo, né, é até 2030, né, que tem que finalizar, mas são 5 anos, né? Então provavelmente cabe aí toda a parte da estruturação disso, né? E até o início das obras, né? Vai ficar aí para o prefeito Marcos, né? Isso, na verdade, historicamente, o nosso município tem, eu digo assim, um trabalho muito responsável no tocante à água, né? Hoje, 100% do nosso município tem água encanada, por exemplo, né? Todas as comunidades têm. E nós temos uma preocupação muito grande com programas, inclusive, se um produtor quiser fazer um poço, né, e tem a outorga, a gente também auxilia nesse processo de levar o cano até a casa, né? Também nossos postos públicos são todos tratados, né? Fazem o tratamento com amostras mensais da qualidade da água, né? E na questão do saneamento, em função da nossa população ela ser inferior a 10 mil habitantes, nós enquadramos realmente numa categoria diferente da de Ibirubá, né? Ibirubá, por exemplo, exige, se eu não me engano, uma estação própria para o tratamento municipal, né? Nós ainda não temos essa obrigatoriedade. Mas aí tem toda aquela questão que hoje já é exigido fossa, filtro, sumidouro nas habitações novas, né? Então existem projetos também de como fazer essa captação desse material e a destinação correta, né? Então realmente é um trabalho muito trabalhoso, vamos dizer assim, vai gerar muito debate na melhor forma, né? E também a gente tem um aporte muito importante do próprio Comage também, que está auxiliando os próprios municípios menores, né, da nossa região aqui, que assim como nós também, Boa Vista do Incra, Fortaleza dos Valos, né, também se enquadram nessas questões. Entendi. E me diz uma coisa, qual é a situação hoje? Vocês assumiram, um novo governo assumiu agora, né? Mas é o mesmo projeto que segue, né? Quais são os grandes desafios, além dessa questão da produção, que digamos assim, é o tempo, né? É como acontece da porteira para dentro, mas digamos da porteira para fora hoje, como está o trabalho da Secretaria de Agricultura lá em 15 de novembro? Sim. A gente assumiu com um grande objetivo, digamos assim, de solucionar alguns gargalos existentes. Por exemplo, conseguir o selo do SUSAF e do CISB, que é o reconhecimento para que nossos produtores agroindustriais possam comercializar seus produtos a nível estadual, né? Então, desde que eu assumi, eu estou em contato com os órgãos superiores, né, Secretaria de Estado, também com o MAPA, para tentar destravar esse processo e organizar para que a gente consiga essa liberação, né? Esse é um dos principais objetivos para esse início de ano. Em concomitância a isso, temos também, e já está agora em andamento, o programa de distribuição de calcário, né, que no ano passado o governo conseguiu um recurso de R$ 128 mil da consulta popular, com mais uma contrapartida aí de R$ 12 mil da prefeitura para adquirir em torno de 620 toneladas de calcário. Então a gente, em parceria com o Conselho, elaborou um edital, né, que prevê a distribuição desse insumo, né, para os produtores rurais até 20 hectares, né, que se enquadram no Pronaf, né,
Então, nessa categoria. Então, hoje a gente já está com 30 inscrições aí, então são 30 famílias que serão beneficiadas e, é claro, esse prazo se estende até o dia 20 e aí a gente tem critérios depois, né, para se exceder o número se tiver mais inscritos que Calcário para distribuir, né, para fazer esse ranqueamento, né. Junto a isso, temos a reestruturação do nosso programa de açudes. Estamos elaborando, queremos reger isso em lei, um programa que irá especificar como os açudes deverão ser feitos, quem terá direito, né? Porque, para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos do governo passado, foram escavados em torno de 180 açudes, né? A gente entende realmente que tem essa necessidade, mas a gente quer colocar isso em lei, né? Para detalhar bem certinho quem tem direito, como vai ser feito, né? E a nossa ideia é apresentar isso para a comunidade até abril, né? Estamos trabalhando também numa reestruturação do programa de recuperação de solos, né? Esse programa do calcário ele já entra dentro disso, mas nós queremos ir além do calcário. Entendemos que hoje existem outras necessidades que vão, inclusive, para auxiliar nesse gerenciamento, por exemplo, da rotação de culturas, para otimizar o plantio direto, né? Porque, como a gente está vendo, nós temos que tomar uma medida para tentar amenizar os impactos das estiagens, certo? Irrigação não será possível para todas, então a gente tem que procurar outras medidas, né, para tentar mitigar esses efeitos, né? Inclusive tivemos o evento dos 30 anos do plantio direto, celebrado na propriedade do Vanderlei Noy lá, um evento que ele proporcionou para a comunidade, né, que ele segue, vamos dizer assim, esse sistema há 30 anos. E um exemplo que a gente tem é que na última estiagem, enquanto a média do município foi de 15 sacas, ele estava colhendo 40, 45 sem irrigação, apenas com a conservação do solo e da palhada, né? Então são esses exemplos que a gente quer incluir num programa de recuperação de solos para otimizar a nossa agricultura, né? E digo assim, que trabalho tem bastante, e a gente está comprometido para fazer principalmente aquilo que foi prometido dentro do plano de governo do Marcos e do Alexandre. Eu estou muito feliz aqui com essa entrevista e em conversar mais profundamente sobre esses assuntos contigo, por conta de que quando a gente fala que você ter uma pessoa técnica numa determinada pasta, né, dá um diferencial, é esses exemplos de 15 de novembro que nos fazem cada vez mais acreditar que esse é o caminho, né? Por conta de que entra estiagem e sai estiagem, né? Agora a gente vai, a partir deste ano, começar a dizer, já faz 5 anos que a gente tem estiagem, já faz 6 anos. E aí a gente sempre está agindo como se fosse uma coisa que nos pegou despreparado. Uma coisa, eu não estava preparado para isso, estava tudo certo, né? Então a gente parece assim, pelo histórico que a gente está vendo, que a estiagem ela já está na nossa agenda e a gente não pode nunca deixar ela de fora. E por isso a ação pública, ela não pode ser só correr atrás do prejuízo depois que, né, que a lavoura já está destruída, né? Esse exemplo que tu traz aí do plantio direto é uma coisa fundamental. Daqui a pouco, se a gente focar um pouco na questão do cuidado com o solo, né, com a preservação, por exemplo, né, das nossas matas ciliares, né, com a preservação aí das áreas verdes e tal, a gente vai conseguir construir um modelo, né, para pelo menos o impacto das estiagens, né, da falta de chuva não ser tão forte na nossa economia, na produção agrícola e tudo mais. Exato. Na verdade, o plantio direto que a gente fala, ele já é realizado dentro do nosso sistema agrícola, né? Que é aquele plantar sobre a palha, né? Que é o mais básico. Mas quando a gente fala em sistema plantio direto, a gente integra outros pilares que ao longo do tempo foram talvez deixados de lado ou não foram implementados, que é, por exemplo, a questão da rotação de culturas, né, que é num ano, por exemplo, tu semear numa lavoura o soja, depois intercalar com o milho, né, que lá dentro da botânica são famílias diferentes, né, poáceas e fabáceas, né, falando tecnicamente, para tu fazer esse sistema de palha e que vai beneficiar não só em colocar palha, mas melhorar toda a estrutura do solo, né? Hoje, dentro da agronomia, a gente fala do solo como um corpo vivo, né? A gente, por exemplo, numa porção de solo existe mais vida do que em muitos ecossistemas, pela quantidade da meso e da microfauna, né? Que a gente fala de que são assim, microbiológicos, né? Dentro dessa questão. E são esses animais, vamos dizer assim, punhado que de são, terra tem muita coisa. né? Exatamente, né? Em torno de 1/4 da fauna do mundo ele está no solo, né? E são microbiológicos, né? Então, dentro dessa questão, a gente fala que é importante ter esse cuidado também, que vai melhorar a estruturação do teu solo, conservação de água, ciclagem de nutrientes, né? Então é uma série de fatores que quando tu começa a integrar,
né, eles te dão resultados, mas claro que não é de uma hora para outra, né? Então são prazos. Eu acho que isso é uma das coisas que me fez ir para agronomia também, né? Que é essa amplitude que tu tem dentro da área, né? E entender que a gente sempre tem uma piada na agronomia que é o agrônomo ele te diz depende. O que tem na minha lavoura? Depende. Porque realmente são vários fatores que tu tem que analisar para saber o que é. E é isso que nós, como gestores públicos, também temos que entender que não é uma receita de bolo, que cada caso é um caso e temos que trabalhar para, dentro do possível, mitigar os efeitos, né? Estar ao lado das pessoas, principalmente. Entendi. Décio, e qual é o orçamento da agricultura hoje em 15 de novembro? Tu diz municipal? É. Destinado. A gente tem as dotações orçamentárias específicas, né, dentro então no município em torno de 50 milhões e a agricultura ela ficaria responsável por gerir em torno de 5 milhões, né? Mas é claro que esse é um orçamento, vamos dizer assim, não que ele seja apenas esse valor, né, que ele engloba muitas outras coisas, né? Por exemplo, o departamento de obras está intimamente ligado com a secretaria, né? Então e dentro desse valor que a gente então trabalha para dentro dessas ações, né? Mas às vezes isso são ações baratas de se fazer. Só precisa ter um entendimento e colocar na prática, né? Então, Não é um problema a questão orçamentária, né? é claro que, por exemplo, tu não tem hoje a nível de municipal como fazer um programa para distribuir, vamos dizer assim, fazer irrigação em todas as áreas, né? Arcar com os custos de implantação do sistema, mas agora tu destinar uma máquina, uma retroescavadeira para ir lá e abrir a vala, para enterrar os canos, auxiliar nesse processo, na questão para explicar como deve ser feito os trâmites, a gente está lá, né? Então, entendi. Este é o caminho. Décio, e o que mais tu acha que é importante a gente trazer para a reflexão aqui? Eu, particularmente, acho que isso é importante por conta da visão estratégica de 15 de novembro, né? O turismo em 15 de novembro ele está aí numa fase boa aí, né, com muitas ações, muitas atividades, muitos investimentos sendo feitos, né? E muitos desses investimentos passam pelas áreas rurais do município, né? E são projetos liderados por agricultores, né? Aí a gente fala do turismo rural, né? Dessa questão daí da alimentação aí nas comunidades e tal, né? Como que isso, por exemplo, qual é a contribuição que a agricultura como um todo pode dar, né? Que as comunidades do interior como um todo podem dar para essa pauta do turismo aí, que é uma pauta estratégica e muito cara para o município, né? o turismo ele é realmente um nicho muito interessante para os municípios, né? E as pequenas propriedades rurais, elas têm observado nesse nicho a possibilidade do incremento de renda, né? Então, por exemplo, eu tenho um açude lá que talvez pode virar vamos sonhar, Passo que pega. Isso aí, eu ia dizer, né? Então, é essa possibilidade que a gente tem de integrar e o município ele tem que estar atento a isso para também fornecer esse auxílio no que é necessário. Temos, por exemplo, lá vários estabelecimentos balneário Wilk em atividade, temos a Casa Leopoldo, o Sítio das Aves, né? O Sítio das Aves, inclusive, que é uma propriedade familiar, acho que já foi pauta de matéria aqui, né? E vários outros dentro do município que estão integrando a sua renda com mais uma atividade e o turismo ele se enquadra nisso, né? Historicamente, 15 de novembro tem uma relação profunda com o turismo, né? Através da barragem, principalmente, que potencializou, mas tem muitos recursos naturais que são cartões postais do município, né? Legal, isso é fundamental porque diversificar a renda, e a gente trouxe aqui já para conversar a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a mais jovem presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, né? E ela nos contava aqui da questão de que a sucessão rural, né? Que eu acho que é o grande tema, digamos assim, hoje em 7 de cada 10 conversas, né, entre coisas, como é que vai seguir a propriedade, né? E aí, dentro dessa perspectiva, o turismo rural é uma das coisas e tem outras tantas iniciativas que motivam, de repente, essa geração mais nova a permanecer na propriedade lá e, de alguma forma, dar uma contribuição, né? E a gente percebe, ao mesmo tempo, com isso também, a gente tem uma referência, por exemplo, ali em 15 de novembro também, de umas irmãs ali que produzem leite com um trabalho totalmente automatizado, né, com robôs e tudo mais, que é uma pegada nova que tá chegando nas propriedades para manter ali digamos assim, a produtividade com uma mão de obra cada vez mais escassa, né? O tema da sucessão rural é um tema também da gestão pública? Claro, com certeza, né?
Dizer assim, primeiro que eu acho que 15 de novembro se orgulha pela sua capacidade de se reinventar, né? Então, se tu for ver nas nossas entidades, está carregado de pessoas da nova geração, né? Que Isso é bom. muito importante, né? Mandar um abraço para Eduarda também, que por ser a presidente mais jovem do Rio Grande do Sul é um exemplo para nossa gestão também, né? De inspiração, né? Para dizer como o jovem pode ocupar os seus espaços também E e tu é uma integrar. prova disso também, né? Também, né? E então, assim, ó, sucessão rural hoje. Eu vou dar o meu exemplo de vida. Eu moro no interior de Picada Café, comunidade do município lá, né? Em 2012, 13, eu lembro que eu tinha uma internet, por exemplo, que era dos modemzinho. Dava nem 1 mega de velocidade, né? E aí eu gostava de jogar joguinho na época e coisa, não conseguia online por causa disso, né? Hoje, na minha casa, eu tenho uma internet de 400 mega. Então, ao longo das gestões, o município já foi fomentando ações que visam fazer com que o jovem tenha condições de ficar, né? Porque o jovem talvez ele tenha uma visão diferente. Eu quero mais comodidade, quero colocar sistemas inteligentes, Alexa, enfim, né? Então, a internet já foi colocada. Ao mesmo passo que temos um investimento significativo na recuperação de estradas, né? Uma das metas do governo do Marcos é tentar levar asfalto para mais algumas comunidades do interior. Né? Mais uma ação que vai trazer mais comodidade para todos. Né? Então, são uma série de ações que já estão sendo trabalhadas para fortalecer, para melhorar essa questão da sucessão familiar. Né? E também, hoje em dia, a gente tem uma percepção do seguinte, muitas vezes já é mais vantajoso ficar para o jovem em casa, ajudar a tocar o negócio da família, do que ir para a cidade. Né? Que na cidade também já não é mais tão simples de tu conseguir se manter, principalmente em questão dos custos de vida, que na propriedade tu consegue ter um custo bem menor, né? Então, uma das pautas da nossa gestão também é fazer esse intercâmbio com as outras outras entidades do setor para trazer ações que visam a incentivar, né? E isso sim, e isso deve de começar dentro da própria escola, através de ações, né, voltadas para as crianças, né, para tu explicar essa importância, essa questão, e ser dado sequência ao longo do período. Que legal, isso mesmo. É olhando para essas coisas que às vezes podem até passar desapercebido, né? Dessa que a gente consegue colocar eles ali na nossa lista de prioridades e conseguir dar conta de executar. Cara, foi muito legal trazer aí todas essas informações. Aí o decreto ele já foi encaminhado para o governo do estado, já tem alguma previsão, porque ele não foi homologado ainda, né? Não, ainda não. Desde então do decreto ser publicado pelo nosso diário municipal, digamos assim, né, a gente tem mais 10 dias para continuar inserindo as Dados. informações no sistema da Defesa Civil, né, que já estão disponíveis para o governo do estado, né, em uma série de requisitos que eles vão avaliando e dando ok, né. Então a gente está nessa expectativa para que nos próximos dias aí a gente consiga essa homologação perante ao estado, né. E ficamos no aguardo e também na cobrança, certamente, né? Para que esse processo seja muito célere. O fato do secretário de Agricultura também ser aqui da região, acho que ajuda um pouco a, digamos assim, a defender, né, do quanto esse decreto é real a situação que a gente está vivendo aqui na região, né? Claro. E eu acho que vai ter reunião aqui também em Birubá nos próximos dias aí para fazer uma análise da situação aqui também, né? E a gente percebe aí de novo que a gente vai entrar janeiro aí nessa angústia, né? E por outro lado a gente fica olhando aí nas notícias estaduais e nacionais, todo mundo falando de uma safra recorde, né? Torcemos que ela seja mesmo recorde, mesmo que ela seja ali para Mato Grosso, né, para outras regiões aí que são grandes produtoras de grãos também, para que pelo menos a economia no geral não seja prejudicada, né? Mas a nossa região ela já está impactada e cabe a nós aí ver a melhor forma de ajudar aí os nossos produtores. Dessa a palavra final é tua. Muito bem, Cristiano. Eu gostaria de agradecer e mandar um grande abraço para os meus colegas de administração, em especial, né, o nosso prefeito Marcos e o Alexandre, que me deram a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Agricultura, né, na qual me comprometo em continuar realizando esse trabalho técnico e muito ético acima disso, né, e para conseguir solucionar todos os problemas e os gargalos da nossa comunidade, e mandar um grande e um muito especial abraço a toda a comunidade de 15 de novembro, né, e dizer que é muito bom estar aqui hoje, Cristiano, tá? E agradeço a oportunidade e coloco a Secretaria à disposição para quando vocês quiserem nos visitar, sanar dúvidas, né? Porque a imprensa ela tem esse papel tão fundamental que é de levar as informações, esclarecer fatos,
né? E é bom que a comunidade saiba disso e a gente também está à disposição para esses questionamentos. Então, um grande abraço, né, a toda a comunidade, em especial a vocês, e muito obrigado. Um abraço para a Sônia Lima aqui também, que mandou um parabéns para o Décio aqui, profissional muito competente, sucesso para você. Né? Obrigado. Carinho das pessoas aí acompanhando a gente. Vamos encerrando nossa transmissão ao vivo aqui no